Ele é avareense, tem 40 anos, é advogado especialista em direito administrativo e direito constitucional, foi secretário em 3 pastas e vereador 2 vezes pela cidade de Avaré. E hoje é candidato a deputado federal. Hoje eu converso com Marcelo Ortega. Marcelo, você foi vereador 2 vezes aqui na cidade de Avaré. Hoje você não ocupa nenhum cargo público, porém você tem bastante trânsito em Brasília no meio político. O que efetivamente você fez pela cidade de Avaré? Olha, Karina, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. É uma alegria falar com você, para o seu público, que é um público qualificado. E eu fui eleito vereador pela primeira vez com apenas 22 anos, né? Comecei carreira muito cedo, muito jovem. Sempre tive esse gosto pela política, pela boa política, pelo debate, pelo diálogo e construí relacionamentos ao longo desse período todo, né? Em Brasília, em São Paulo, em Avaré, na região, de maneira que hoje nós temos vários contatos realmente, né? Em vários lugares, pessoas que ajudam, que colaboram, que aconselham. E para mim, como político jovem ainda que sou, né? Tenho 40 anos hoje, comecei com 22 anos, estou aí na caminhada há 18 anos. Sempre busquei estudar, conhecer melhor as realidades locais, né, de Avaré, da região, para propor algo de relevante. E o político, ele tem a sua participação fundamental na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, e tem que colaborar. Nós vemos hoje, infelizmente, o político nivelado por baixo, né? Quer dizer que ninguém presta, porque nós temos maus exemplos todos os dias nas redes sociais, nos jornais impressos, nas TVs. E esses maus exemplos, né, de políticos desonestos, corruptos, acabam denegrindo toda a classe. E Sim. Quando o médico faz uma cirurgia, ele usa o ferramental que é o bisturi. O bisturi é algo bom, né? Porque através dele o médico opera, faz a incisão e salva vidas, né? Então, se o médico for um médico ruim, fará uma cirurgia mal sucedida e causará um prejuízo para quem está na maca, né? na mesa de cirurgias, né? Mas mesmo assim o ferramental é bom, né? O bisturi é algo bom, o médico que errou, né? A mesma coisa ocorre no meio político, né? O ferramental política é uma coisa muito boa, necessária. Não tem outro caminho senão a política que organiza a sociedade através de leis, decretos, resoluções, né? Então, assim, se o político ele não é um político bom, coerente, honesto, justo, competente, o que vai acontecer? O prejuízo será muito grande, mas não apenas para uma pessoa só na mesa de cirurgia, para uma grande massa de pessoas, para o povo. Então o ferramental continua sendo bom, que é a política, mas se o político não for bom, não for correto, não for alguém que se dedica ao interesse público, a consequência será muito ruim para um grande número de pessoas. Sempre tive essa visão de atender na minha atuação política o interesse público, né? Você não pode misturar o interesse particular com o interesse público. Em Avaré fui vereador 2 vezes, criei várias leis municipais, porque o que compete ao vereador é formular projetos de lei e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Do executivo, fiscalizar o executivo. Exatamente, essa é a competência constitucional do parlamentar. Então, na minha atuação parlamentar, eu tive em vários anos consecutivos a aprovação como mais atuante vereador de Avaré, né? Que cria debates, diálogos e fiz muitas leis municipais que atendem ao interesse público. Como secretário municipal de Cultura, nós abrimos, até eu pessoalmente com algumas pessoas de Avaré, artistas plásticos, por exemplo, nós criamos, né, o Memorial de Janira, que é um resgate da memória da pintora que levou a Avaré para o mundo todo. Sim, tem até uma tela dela no MASP. Exatamente. Ela é conhecida internacionalmente. No Vaticano também tem telas dela. Então eu fui pessoalmente ao Rio de Janeiro, né? Minha contribuição para a cultura. Na comunicação também, nós criamos um mecanismo de transparência, de mostrar os atos do governo municipal para que as pessoas tomem conhecimento e fiscalizem, acompanhem. Então, na comunicação, eu tive esse trabalho muito rígido, forte em relação à transparência. Os atos dos governos precisam ser divulgados com qualidade para que as pessoas possam acompanhar. Aí funciona melhor a democracia. Como secretário municipal de governo, eu contribuí decisivamente para que a UPA viesse para Avaré. Infelizmente, hoje está inacabada. UPA é uma unidade de pronto atendimento, né, que fica próximo ao pronto-socorro. Okay. Mas infelizmente até hoje está inacabado, né, é um prédio que não foi adiante. Mas que nós conquistamos isso com o prefeito na época, né, que era o Barquete, e então é um mérito também do meu trabalho como secretário de governo.
O SAMU também, estive em Brasília várias vezes, pleiteando o SAMU com o atual prefeito, com o prefeito da época, aliás, né? E hoje nós temos em Avaré atualmente o SAMU funcionando muito bem. Então, assim, a gente contribui, né, com o que nos cabe e conforme a nossa competência. Porque também não depende só de você, né? Hoje existe uma confusão muito grande. As pessoas acreditam que o vereador constrói escolas, creches, Sim, praças. existe essa confusão imensa. Não é isso, não. né? Eu fui eleito para fazer leis e fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos. Esse é o papel do vereador, legislar e fiscalizar. Não cabe ao vereador executar obras, e o povo confunde muito isso. Você só acha que você vai poder fazer uma escola, uma creche, não é Exatamente, não é por aí. Você acha que as pessoas estão votando muito errado, por isso essa quantidade de políticos desacreditados, desonestos? O povo ainda vota muito errado? Olha, não tem consciência no voto? Nesse processo trágico, né, que o Brasil vive, são dois atores. O político, que alimenta o seu eleitorado como se fossem clientes, dando cesta básica, R$50, sapato, óculos, né? Então existe migalhas, né? Migalha. Uma relação comercial e não eleitoral, porque o político que faz isso, ele acaba comprando a consciência, comprando o voto do cidadão, oferecendo alguma coisa em benefício, em troca. E não oferecendo o trabalho dele, que é melhorar a qualidade de vida do povo, né? Exatamente. Na contramão disso, as minhas campanhas, você pode avaliar nos materiais, sempre foram propositivas. Campanhas conscienciosas mostrando que quem for eleito pelo cidadão deve representar uma causa, uma bandeira, né? Propostas definidas, coerentes e claras, impressas no papel, para depois ser cobrado. Infelizmente, hoje, muitas pessoas votam, esperam chegar à eleição para pedir para o político: me dá R$50, me dá um óculos, me dá uma cesta básica, né? Paga a minha conta de luz e água. Isso é errado, né? É uma prática perversa que ainda existe aqui no Brasil muito. Existe em todo lugar, infelizmente. Compras né? de votos. Você não imagina, eu converso com muitas pessoas na minha campanha para deputado federal. Você vai a muitos bairros, você vai a muitas cidades para fazer campanha, Sim, Marcelo? estamos visitando vários municípios da região de Avaré, viajo muito constantemente e vejo campanhas milionárias de concorrentes, até desleal, né? Pessoas que compram o voto na cara dura, com dinheiro de empresários. Infelizmente, ainda hoje, vai existir nas campanhas eleitorais recursos de empresários que querem depois cobrar a fatura dos eleitos. Quem financia uma campanha eleitoral com muito dinheiro, depois cobra resultados financeiros. É uma questão também que... na troca de favores ali, né? Então, eu te pergunto, onde é que começa a corrupção? Começa na campanha eleitoral, né? Se a campanha for suja, o mandato parlamentar também será sujo, né? Então, se a campanha for uma campanha limpa, conscienciosa, propositiva, você não vai ter essa servidão do político ao poder econômico, de quem financiou a sua campanha, para depois devolver o dinheiro que ele ganhou para a campanha. Porque, na verdade, o político é funcionário do povo, e não o contrário, não, Marcelo? Exatamente, né? Só que eles acham que estão fazendo tudo em proveito próprio, infelizmente. Uma mistura terrível do público com o privado. Essa é uma questão fatal para separar o joio do trigo. Quem é político e mistura o público com o particular, esse tem que sair fora rapidamente. O povo tem que execrar da vida pública. Porque quem elege um representante espera dele um trabalho para o bem comum, para o interesse público, né? Que faça projetos, que crie mecanismos para atender a demanda geral e não de uma pessoa só ou de seus interesses particulares. E o Brasil vive hoje um momento decisivo que, se o eleitor novamente escolher errado os seus candidatos, nós vamos aprofundar a crise econômica, cultural e política que o Brasil está mergulhado. Crise moral, principalmente. Antes de tudo, moral. Né? A crise é moral, depois ela tem as consequências na vida pública, na parte cultural, econômica, né? Então, assim, o eleitor tem que ter a consciência para escolher com muita precisão, pesquisar o seu candidato, olhar o seu currículo, né? O que fez de interesse, né, e é muito simples, você entra na internet e você pesquisa a vida toda, né? Do candidato que fez, o que não fez, tem a ficha limpa. Hoje está muito fácil de pesquisar, né? Então o eleitor evoluiu bastante essa consciência do eleitor, mas nessas eleições é preciso, né, discutir mais, debater na casa, na família, na igreja, no clube, onde for, a necessidade de encontrar representantes que de fato representem, porque a questão aí é de representação. O político se elege com o apoio de interesses escusos do poder econômico, depois vira as costas para quem o elegeu.
Né? Você acha que agora essa eleição é um momento decisivo para o país? Ou vai ou racha? Olha, você acha? O povo hoje está ainda discutindo o voto presidencial. Esse voto é fundamental, né? Mas também o voto parlamentar, senadores e deputados. Que é essencial também. Nenhum presidente vai governar com tranquilidade. Sim, claro. Se não tiver um Congresso Nacional que tenha compromisso com o Brasil. Porque hoje, infelizmente, temos bancada da bala, bancada do boi, né? Bancadas de vários segmentos que representam categorias específicas. E que estão defendendo os próprios interesses, Exatamente. não o interesse do povo que os elegeu. Não pensam no Brasil. Sequer partidos políticos pensam no Brasil. Pensam em cargos, em estatais, em empresas públicas, para conseguir, então, acomodar seus apaniguados e receber recursos por isso, né? O partido político que ganha a eleição, ele já pensa nos cargos que vai indicar no governo federal, para poder retirar recursos ilícitos através de contratos de licitação fraudulentos, para devolver o dinheiro de quem financiou as campanhas. É isso que acontece. Uma troca de favores. Aí o Brasil fica em segundo plano, né? Então nós temos que escolher também representantes em todos os estados, para o Congresso Nacional, que tenha um compromisso, assumido com o interesse público, com as pessoas, com o país. No seu site você diz que cada deputado federal, a cada deputado federal é destinado 15 milhões em verbas por ano. É simples assim, Marcelo? Você é eleito e você já tem essa verba? Como é que funciona? Nós temos aprovado recentemente no Brasil a emenda impositiva, né? Então, cada parlamentar que se elege, ele tem direito a destinar para a sua base, para as cidades para a sua cidade, da sua região, né? Cerca de 15 milhões de reais de emendas parlamentares. Por ano. Por ano, né? Então, olha só, conta comigo. A Avaré ficou 24 anos sem um representante em Brasília. O último foi Paulinho Novaes, né? Então, nós perdemos 360 milhões de reais de investimento, né? A Avaré ficou para trás, comparar com Botucatu, com Ourinhos, com Jaú, com Marília, com outros municípios, porque não teve um representante nesse vácuo aí, uma solidão absoluta, sem nenhum político brigando por Avaré e pela região. Você vê que nós temos atrasos em algumas áreas. Na economia estamos atrasados, empregos, nós não geramos empregos com qualidade, o jovem que se forma aqui vai para fora trabalhar. É uma das grandes reclamações do público aqui em Avaré, a falta de vagas de empregos. Geralmente as pessoas vão fazer concursos públicos, né? Mas empregos em indústria, comércio, não tem muitos. Se você fizer uma avaliação fria, vai ver que Avaré é a terra de servidor público. Estadual, municipal e federal. Mas não tem outros carreira. tipos de... Não existe carreira. Né? E você acha que a Avaré está abandonada? Está abandonada, né? Assim, a cidade luta com o que tem, mas precisa de recursos de fora. O orçamento local é comprometido com educação, saúde, infraestrutura e folha de pagamento, né? Nós não temos margem para investimento. Nenhum prefeito que assumir, seja qual for o prefeito, nós não temos margem para investimento, né? Então, assim, é necessário buscar dinheiro de fora. E quando o ministro de Estado vai destinar recursos para alguma cidade, ele vai priorizar aquelas que têm um deputado federal. Isso é da política. Sim, né? Isso claro. Não é? Sim. Então o deputado X da cidade tal, você vai receber X porque você apoia o governo na Câmara Federal. É assim que funciona, né? Por isso que são importantes também os contatos que você tem. Não basta você entrar para a política e não conhecer ninguém lá dentro, exatamente, não é? Esses 15 milhões o deputado destina todo ano, né? Não tem limitação, não tem imposições. Não tem imposições, vai para isso, vai para aquilo. O deputado que decide, ele leva a verba para sua região. Metade desse valor é para a saúde, né? Ok. A outra metade você destina para as áreas que você acha outras interessante. áreas. Pode destinar para prefeituras, para entidades, para ajudar a região. Sim. O meu compromisso é trazer 15 milhões de reais por ano para a região de Avaré, para investir em Avaré e na região de Avaré. Então, assim, se nós não tivermos um representante em Brasília, jamais teremos condições de buscar esses recursos e crescer, de se desenvolver. Então, eu penso que Avaré só vai se desenvolver economicamente, socialmente, se tiver alguém em Brasília que brigue por nós. Aí que eu me coloquei nessa luta, né, nessa caminhada que é grande, para ser o representante de Avaré em Brasília. Então, essa é uma das suas metas, trazer essa verba para ajudar a cidade a sair do buraco, caso você seja eleito. Né? Inclusive, é o meu compromisso público dos meus materiais de campanha, no site que você viu, de instalar aqui em Avaré um gabinete regional do mandato.
Porque os deputados, quando se elegem, vão para a capital. Nunca mais aparece. Desaparece, né? Então, o meu compromisso é inverter essa lógica negativa que se afasta dos eleitores. É trazer para Avaré um escritório, instalar aqui, atender prefeitos, vereadores, cidadãos, entidades, e aí sim, dialogando, né, identificar as demandas das prefeituras, das entidades e distribuir esse recurso de 15 milhões de reais por ano para que Avaré e a região possam se desenvolver. Eu falo de Avaré, falo de Arandu, Águas, Iara, Cerqueira, Manduri, Itaí, Taquarituba, Itatinga, as cidades que têm uma ligação com Avaré. Porque pensa comigo, Avaré é polo comercial, é polo educacional e também na saúde. Santa Casa faz milagres, atende toda a região, né? Jovens da região toda vêm estudar aqui em Avaré. Sim. Também a região inteira vem comprar no comércio de Avaré, que é um comércio muito bom, tem várias opções, né, de produtos e serviços. Então, assim, as cidades que têm uma ligação com Avaré fazem parte da região de Avaré. E Avaré tem esse compromisso, essa responsabilidade de também cuidar dessa cidade da região. São todas cidades conectadas, né? Que Avaré é como se fosse conectadas. Uma metrópole dessas cidades menores. Exatamente. Muita gente agora vem estudar aqui, nas faculdades que tem. Por isso que é importante a gente instalar aqui em Avaré um gabinete regional. Eu vou fazer isso. É um escritório com uma estrutura para receber a região toda e encaminhar os pedidos. Cerqueira, César tem um pedido para Brasília. Vou lutar, vou batalhar. Avaré quer um outro hospital. Vamos brigar por isso, vamos lutar. Coragem nunca me faltou, né? Senão não estaria nessa batalha, que é difícil, né? Mas coragem não me falta, né? Tenho 2 filhos pequenos, deixo em casa para viajar, para fazer campanha, né? Eu trabalho como advogado em Avaré e também na capital, em São Paulo. Estou focado na campanha eleitoral. Para ser o representante de Avaré, eu não tenho dúvidas que não me falta coragem e competência para isso. Estou preparado para ser o deputado federal de Avaré. Marcelo, você é fundador do movimento Vida e Família. O que esse movimento defende? Como é? Olha, o Vida e Família é um movimento de leigos da Igreja Católica, da qual eu participo desde criança, e nós defendemos a vida e a família. Está tramitando no Supremo Tribunal Federal a DPF 442, que quer permitir legalizar o aborto até 3 meses de gestação, né? E nós defendemos que a vida tem início na concepção e vai até o seu fim natural, né? Sem interferência de fatos externos que provoquem o seu abreviamento de forma artificial ou de outra forma. Então nós defendemos a vida como o bem mais valioso. Todos nós temos uma vida, por isso estamos aqui, né? Nós temos direitos assegurados pelo Código Civil, no seu artigo 2º, que fala que todo nascituro, desde o ventre materno, tem direitos, né, civis. Uma aberração garantir direitos civis e não direito à vida, né? Então nós combatemos categoricamente a tentativa de legalizar o aborto no Brasil, porque nós acreditamos fielmente que a vida é o nosso bem mais valioso, né? E temos vários colaboradores em vários estados brasileiros que divulgam o movimento. Nós temos em curso um abaixo-assinado que tem milhares de assinaturas online, que entregaremos também no Supremo Tribunal Federal para mostrar a indignação desse segmento contra o aborto no Brasil. E é um movimento muito bacana, já fiz várias palestras em relação a esse tema, né? em várias regiões do estado de São Paulo, e nós temos aí pessoas também que se comprometem muito em defender a vida e a família. A questão do aborto é muito polêmica, sempre será. Você acredita que sendo legalizado o aborto aqui no Brasil, viraria bagunça? O aborto viraria um método contraceptivo? Exatamente. No Uruguai, né, em 2006, foi aprovada uma lei para permitir o aborto. Aumentou o caso em 45%. Né? Então é um dado estatístico, matemático que nós temos em conta. A Irlanda recentemente aprovou o aborto na Europa, né? A Argentina, na Câmara Federal, aprovou o aborto esse ano, mas o Senado Federal rejeitou a possibilidade. Então não é lei na Argentina e está proibido. Realmente vira uma questão permissiva, né? O aborto é uma coisa muito comum, muito simples de fazer através do SUS. Nós lutamos contra isso. Nós entendemos que as mulheres têm seus direitos, mas é uma outra vida que está no seu ventre, né? E no caso aqui é permitido o aborto em 3 casos, um deles é no caso de estupro. Você é permitido, você é a favor? Você concorda? Na verdade, nós temos essas 2 questões no Código Penal brasileiro. Sim.
quando há o estupro e quando a mãe tem risco de vida. Risco de né? vida e criança... Isso não é Código Penal, isso é uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Mas os 3 casos, já é jurisprudência, né? Os 3 casos nós temos que respeitar, porque já está aprovado. Né? Infelizmente não temos o que fazer. Né? As leis que já estão colocadas não podem ser mexidas, já foram aprovadas, estão em curso. Mas permitir o aborto, né, sem nenhuma justificativa, entendeu? O que querem fazer, até 3 meses de gestação, é um absurdo terrível, uma cultura de morte que tenta se aproximar do Brasil. Irlanda, Europa, Argentina, Uruguai, Argentina, e vem para o Brasil. Porque o Brasil é um país simbólico para a América Latina. Sim. Se aprovar aqui, todo mundo aprova, né, na América Latina. Então, assim, nossa luta é muito grande e estamos conseguindo vencer. Você é líder do TLC, Treinamento de Liderança Cristã, desde 1995. Esse movimento, ele visa impor alguma ideologia religiosa ou tem fins apenas humanitários? O TLC é um movimento que transformou a minha vida, de muitos jovens no Brasil afora, né? E não quer impor nada, né? Okay. Ao contrário de outros grupos que querem impor suas ideologias na marra, né? Seus pensamentos na marra. O TLC convida as pessoas, especialmente os jovens, a refletirem sobre sua posição na sociedade, na família, sabe? A ter uma cultura de responsabilidade com a igreja, com a sociedade, cuidar dos outros e promover o bem comum. E então, assim, eu aprendi muito no meu TLC, que foi em 95, na cidade de Ourinhos, e desde então a minha vida se transformou e teve reforçado os princípios que aprendi em casa com minha mãe e com meu pai. Então, é um movimento de jovens que combate as drogas, que propõe uma reflexão sobre a família, a vida profissional, espiritual dos jovens. Apenas um convite... Fins humanitários, vamos dizer assim, né, Marcelo? Quem atende ao convite do TLC sai transformado. Qualquer um que fizer o TLC sai diferente, né? Com propósitos nobres de vida, sabe? Então, assim, o TLC é, na verdade, um movimento que me faz melhor, que me dá forças, e nessa campanha eleitoral nós estamos buscando representar os ideais do TLC também na vida pública, né? Que é o respeito à dignidade das pessoas humanas, sabe? Respeito à liberdade que as pessoas têm, defesa da vida, não apenas defender a vida para não ter aborto, não é só isso que nós queremos, né? Defender a vida como o bem mais precioso, mas também dar os direitos aos cidadãos, que tenham vida plena, sabe? Que tenham direitos garantidos, que vivam com felicidade, com oportunidades iguais para todos. Então não é apenas defender a vida, também o TLC defende a vida, defende a família como instituição sagrada. O próprio Jesus Cristo, né? Ele nasceu numa família, né? Ele fez questão, o Deus, né? Criador, nasceu numa família. Então a família é algo muito alto e muito nobre que nós devemos proteger. E o TLC deixa muito claro, muito evidente essa responsabilidade de nós, cidadãos, em defender também a nossa família e a família de um modo geral. Então, assim, posso garantir que o TLC é um movimento que está em curso, que propõe o bem, propõe o amor e lança os seus filhos, né, os telecistas, no meu caso, né, para ações concretas na vida pública, na sociedade, em vários setores. E eu estou disposto a representar os ideais do TLC também na vida pública. Sim, mas existe vamos dizer assim, uma bancada telecista no Congresso? De repente começa comigo, né? Pode ser. Não existe ainda. Não existe, não. O TLC, na verdade, nunca teve essa pretensão de ter uma bancada, né? Mas, sim, eu como telecista, sim, quero representar os ideais do meu movimento, do TLC, no Congresso Nacional, né? Todo mundo faz isso, vários grupos elegem representantes para isso. E por que o TLC não pode, né, também eleger o seu representante, né? Então a gente quer fazer isso aí, quer brigar, quer batalhar, quer incomodar os deputados tradicionais que propõem, propostas absurdas. Queremos incomodar os corruptos em Brasília, mostrando que o nosso ideal, que é o nosso lema, que é o sempre mais alto, né? Isso que não é uma arma, tá? É um V. De sempre mais alto, é buscar melhorar tudo, né? Buscar evoluir para o bem, sempre buscando o bem. Tá? E falando em corrupção, você teria algum projeto de combate à corrupção, caso eleito? O combate à corrupção depende de todos nós brasileiros, dos políticos de bem e dos cidadãos. Tem que ser melhor fiscalizado o político. Porque ele se elege, ele fica tranquilo, porque ninguém o incomoda, entre aspas. E se corrupto, não reeleito, né?
É bem simples, mas o povo não percebe isso, é só não reeleger. O povo tem papel fundamental Sim. de extirpar da vida pública, de execrar do Parlamento Nacional os políticos corruptos. Basta pesquisar, né? Claro, eu vou ter um mandato parlamentar transparente, límpido, com a participação de pessoas, inclusive nas emendas parlamentares. Colocando aqui em Avaré um escritório regional, a gente vai discutir com as pessoas para onde vai o dinheiro, né? Então, quer dizer, tem que ser um trabalho limpo, honesto. O político não é ruim, né? É que alguns fazem da política uma ferramenta para interesse particular, privado. Sim. Aí fica difícil. O povo deveria ser conscientizado que o poder está na mão dele. Exatamente. O poder está na mão do povo através do voto. A nossa Carta Maior tem essa frase, né, estampada, de que o poder emana do povo, nasce do povo. E de fato deveria ser assim. Né? Deveria, mas o povo se acha submisso, não poderoso. E teria que ser poderoso. É porque assim, no Brasil, isso há muitos anos, essa questão de financiamento de campanha por empresas acabou elegendo representantes para as empresas privadas, né? Para interesses particulares. E nós ficamos à margem do interesse público, né? Você acha que o Congresso Nacional vai votar uma lei de interesse público? Infelizmente é negociata atrás de negociata, é acordos escusos, esquemas entre deputados, mas também temos bons deputados na Câmara Federal. Sim. Não podemos generalizar, não dá para generalizar, né? Mas infelizmente o que mais se destaca são os maus exemplos. Sim. Marcelo, para a gente encerrar, qual a cidade de Avaré que você quer para o futuro? Olha, eu sempre reflito sobre Avaré, né? Fui vereador aqui, eu amo a minha cidade e tal, e eu penso que Avaré pode dar um salto muito significativo se tiver um representante em Brasília. Daí que eu me lanço a esse compromisso, a essa missão, que é uma missão grande, né? É um desejo pessoal meu, um sonho de adolescente, ser deputado federal, mas também é um desejo de servir a cidade de Avaré e a região. O que eu penso de Avaré? Avaré pode ter um polo industrial na Castelo Branco, né? Vou explicar por quê. A economia do Brasil passa pela Castelo Branco. Caminhões de cargas do Brasil todo passam pela Castelo Branco. Então, assim, ali passa, na verdade, produtos, cargas de todos os estados do Brasil. Né? Avaré insiste no polo industrial aqui na cidade. É importante ter, né? Para acomodar as empresas menores. E também não se desenvolveu nesse polo industrial. É uma utopia. Mas por que não foi adiante? Porque nós não temos um pensamento político qualificado a longo prazo com metas e estratégias. Né? Você vê, Sorocaba, né, colocou lá no Castelo Branco, a Toyota instalou lá. Toda a região se beneficiou, porque produtos paralelos, peças, estofado, então todo mundo teve emprego ali na região. Se a Avaré não abrir os olhos para a instalação de um parque industrial na Castelo Branco, nós não vamos gerar empregos tão rapidamente. Vou explicar por quê. Eu estive na Fiesp em 2010, em nome de Avaré, para representar a cidade. Tinha uma mesa gigante lá com políticos de um lado, do outro lado empresários, que queriam investir em alguns municípios. Eu fui o primeiro a falar, porque a Avaré começa com A, chega a falar depois, para ouvir os demais falarem, né? Fui o primeiro a falar. Engoli seco e fui lá falar. Na ocasião, a Avaré tinha para oferecer um terreno de 1.000 metros quadrados, né? Para instalação de indústrias aqui na cidade. E também algumas outras situações. Falei do comércio local, que movimenta e impulsa a economia de Avaré. Falei das faculdades, da represa. Falei da cidade para tentar atrair o empresário. Sim. Em seguida, Barueri, né? B, né? Foi falar depois de mim. Falou, para começar, o meu terreno é de 11.000 metros quadrados. Já desclassificou a Avaré. Tanto que no final teve um café e ninguém procurou a Avaré para conversar, porque não oferece condições de investimentos de empresários que quer investir e recuperar. Claro, o empresário só quer vir num lugar onde ele tenha benefício. Exatamente. Né? Então daí comecei a pensar, poxa vida, a Avaré tem aqui duas vocações, a vocação turística e a vocação industrial que a gente pode explorar. Pega a bandeira de Avaré lá perto da Imapa, lá, aquele mastro. Da bandeira até a represa, dá para investir muito em turismo, serviços, economia criativa. Da bandeira até a Castelo Branco, dá para investir em indústria. Né? Então uma vocação não atrapalha a outra. Né? Porque indústria para cá, para lá turismo. Dá para tocar as duas muito bem, isso gera riquezas para Avaré. E apesar de Avaré ser uma cidade teoricamente turística, ela não tem nada a oferecer nessa área, né, Marcelo? Poderia desenvolver muita coisa na área turística, exatamente, não tem nada. Mas tem que ter estratégia, tem que ter, colocar um projeto, reunir a sociedade, discutir, né, criar metas a longo prazo e começar. Né?
turismo daqui para Represa, daqui para Castelo Branco, você investe também em indústria. Porque se você oferecer um parque industrial aparelhado, com estrutura de energia elétrica, telefonia, internet, água, esgoto, você acaba atraindo melhor os investimentos. Recentemente, há 3 meses, Botucatu conseguiu a Puma, sabe aquele carro Puma? A fábrica vai para Botucatu, 200 milhões de reais de investimento. Nossa, gera muito emprego. A Avaré não tem como oferecer isso para o empresário, não tem estrutura física para isso, né? Então eu penso que para a Avaré crescer é importante investir no debate sobre um novo parque industrial para gerar emprego. Assim a Avaré cresce, porque vai gerar emprego, vai gerar renda para as famílias, o comércio vai se movimentar. Quem ganha? Empresários, professores, médicos, advogados, todo mundo ganha, tá? A Avaré cresce. Mas para isso temos que ter alguém que faça esse link, que seja responsável por essa missão e que fique disposto o tempo todo para buscar investimentos. E eu quero ser essa pessoa, eu quero uma Avaré melhor para os meus filhos, eu não quero que as pessoas que moram em Avaré vejam seus filhos indo embora porque não tem opções de emprego e trabalho. Então quero lutar para isso. Não me falta coragem, estou à disposição para isso. Marcelo, muito obrigada. Obrigado. Sucesso. Muito obrigado. Tudo de bom. Karina, valeu, tá? Obrigado. Você gostou desse vídeo? Dê um like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo. Um beijo e até!